assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Você vai conhecer agora um cara super rico, morando num lugar gigante, cheio de obras de arte, com tudo do bom e do melhor, mas completamente preso numa cadeira de rodas, porque um acidente mudou a vida dele para sempre. Esse é o Felipe. Ele não consegue mexer nada do pescoço para baixo, e por mais que tenha dinheiro, assistência, cuidadores treinados, nada disso devolve para ele o que ele perdeu, a sensação de viver de verdade. Ele tá ali, respirando, existindo, mas não tá sentindo vida nenhuma. É como se tudo fosse meio cinza, meio sem graça, um dia igual ao outro. Agora guarda essa imagem. Do outro lado da cidade tem o Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido. Vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência. E justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino ou o acaso decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho, ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas, e era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. A história começa colocando você direto dentro da rotina de cada um deles, quase como se o filme estivesse dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar o quão diferente esses dois caras são antes de jogar um na vida do outro. De um lado, você tem o Felipe, que vive numa mansão tão grande que parece que ecoa quando ele respira. E não é exagero, a casa é silenciosa, organizada demais, cada coisa no lugar, cada passo cronometrado. Tem funcionários para tudo: motorista, cuidador, terapeuta, assistente, cozinheira, todo mundo ali girando em torno dele como se ele fosse uma máquina frágil que precisa de manutenção o tempo todo. Só que por dentro, ele tá cansado disso. Ele só aceita porque não tem opção, mas não sente vida nenhuma. Ele vê gente o dia inteiro, mas não sente ninguém de verdade. Ele conversa, mas é quase tudo formal. Ele vira bem educado, mas por trás disso tem uma tristeza funda, cheia de memórias do acidente que deixou ele tetraplégico. Enquanto isso, corta para a rotina do Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido, vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência, e justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem:
liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois. E junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho. Ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal. Fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas. E era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que o Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. Aí chega o momento chave, a tal entrevista de emprego. Só que Driss não tá ali porque quer trabalhar. Ele só quer que alguém assine o papel dizendo que ele tentou arrumar emprego para continuar recebendo o auxílio. Ele entra na mansão como se estivesse entrando num museu caro. Olha tudo, mexe nas coisas, fala alto, pergunta sem vergonha, dá risada em horas que ninguém ri. Os outros candidatos, todos sérios, arrumadinhos, preparados, olham para ele como se ele fosse uma tempestade que caiu ali do nada. E enquanto todo mundo tenta impressionar sendo perfeito, Driss impressiona sendo ele mesmo. Ele chega no Felipe e fala sem medo, sem filtro, sem se preocupar se está sendo respeitoso ou não. Ele comenta sobre a cadeira de rodas na maior naturalidade, como se fosse falar de um tênis novo. E isso pega o Felipe de surpresa, não porque Driss é grosso, mas porque ele é verdadeiro. Ele não está tratando o Felipe como se ele fosse frágil, coitado ou digno de pena. Ele está tratando como um humano normal. Felipe observa, e observa com aquele olhar de quem está cansado de tudo sempre igual. Ele vê nos olhos do Driss uma coisa que ninguém ali tem: espontaneidade. O resto dos candidatos fala como se estivesse lendo um manual de cuidador. Driss fala como se estivesse conversando num boteco. E o detalhe é, Felipe não quer um cuidador que siga o manual. Ele quer alguém que devolva para ele um pouco de vida. Então ele faz a escolha mais improvável. Contrata o Driss. A família do Felipe, a equipe da casa, todo mundo entra em desespero. Ele é irresponsável, ele não sabe nada. E Felipe responde com aquele ar calmo, quase provocador. Justamente. Ele quer alguém que não vai tratá-lo como uma tarefa, que vai trazer bagunça para a rotina dele, que vai lembrá-lo que ele ainda existe além da doença. Quando Driss recebe a notícia, ele até estranha. Ele pensa que é pegadinha. Mas quando descobre que o emprego é de verdade e ainda tem um quarto próprio, comida boa e salário, ele aceita na hora. Só que ele aceita como Driss, não porque quer ser cuidador, mas porque ali tem uma chance de melhorar de vida, mesmo sem ele perceber que isso vai muito além do dinheiro. E é aí que começa de verdade a convivência dos dois. Driss chega invadindo a rotina, andando para todo lado, abrindo portas, pegando comida da geladeira, falando o que acha, fazendo perguntas, provocando, testando limites. A mansão, que era silenciosa, começa a ter som. E o Felipe, que vivia preso numa rotina cuidadosa demais, começa a sentir algo diferente. Surpresa.
A convivência começa daquele jeito bem Driz, sem delicadeza nenhuma. Ele chega na casa como quem chega num hotel que já pagou, sabe? Abre as portas sem bater, coloca música alta, experimente as coisas da cozinha, dá risada sozinho, pergunta tudo em voz alta, e o mais engraçado é que ninguém na casa tá preparado para a energia dele. A equipe olha como se estivesse vendo um furacão andando sobre duas pernas. E o Felipe? Ele observa, sempre quieto, mas observando cada detalhe. O primeiro choque acontece logo quando o Driz vai ajudar o Felipe pela primeira vez. Tem toda aquela rotina especial: levantar da cama, colocar as luvas, posicionar as pernas, ajustar o pescoço, tudo muito delicado para quem não tem sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo. E Driz, bom, Driz não faz delicado. Ele aprende fazendo, mas do jeito dele. Tropeça um equipamento, esbarra na cadeira, derruba um creme no chão, levanta o Felipe meio torto e ainda pergunta: "Foi mal, tá doendo?" E o Felipe responde com aquele humor seco: "Como você quer que eu saiba?" Esse tipo de interação cria uma vibe nova entre eles. Felipe começa a rir. Coisa simples, um sorriso quase escondido, mas naquele ambiente tão controlado, é como se acendessem uma luz, porque Driz não tem pena. Ele não olha para o Felipe como se ele fosse quebrar. Ele trata como alguém que aguenta ouvir piada, provocação, bronca, tudo normal. E isso dá um choque na alma do Felipe, porque ninguém tinha essa coragem. Aos poucos, as diferenças viram pontos de conexão. Por exemplo, o Driz gosta de música animada, cheia de ritmo, e o Felipe gosta de música clássica, daquela bem informal que parece que foi feita para castelo. A cena em que o Driz coloca Earth, Wind and Fire no volume no máximo e começa a dançar no meio da sala é uma das mais simbólicas dessa fase. Porque ele não dança só por dançar, ele dança para puxar o Felipe para a vida. Fica rodando, mexendo os braços, fazendo passos exagerados, olhando para o Felipe como quem diz: "Vai, vive um pouquinho comigo." E o Felipe, sentado na cadeira, começa a rir de verdade, aquele riso mais solto, mais leve. A equipe olha assustada, porque eles nunca viram isso acontecer. Driz está quebrando a seriedade da casa inteira. Você vai conhecer agora um cara super rico, morando num lugar gigante, cheio de obras de arte, com tudo do bom e do melhor, mas completamente preso numa cadeira de rodas, porque um acidente mudou a vida dele para sempre. Esse é o Felipe. Ele não consegue mexer nada do pescoço para baixo, e por mais que tenha dinheiro, assistência, cuidadores treinados, nada disso devolve para ele o que ele perdeu, a sensação de viver de verdade. Ele tá ali, respirando, existindo, mas não tá sentindo vida nenhuma. É como se tudo fosse meio cinza, meio sem graça, um dia igual ao outro. Agora guarda essa imagem. Do outro lado da cidade tem o Driz, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido. Vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência. E justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driz é puro movimento. E aí o destino ou o acaso decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driz só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho, ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driz olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas, e era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driz chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driz traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driz começa a entender o que Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada.
Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. A história começa colocando você direto dentro da rotina de cada um deles, quase como se o filme estivesse dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar o quão diferente esses dois caras são antes de jogar um na vida do outro. De um lado, você tem o Felipe, que vive numa mansão tão grande que parece que ecoa quando ele respira. E não é exagero, a casa é silenciosa, organizada demais, cada coisa no lugar, cada passo cronometrado. Tem funcionários para tudo, motorista, cuidador, terapeuta, assistente, cozinheira, todo mundo ali girando em torno dele como se ele fosse uma máquina frágil que precisa de manutenção o tempo todo. Só que por dentro, ele tá cansado disso. Ele só aceita porque não tem opção, mas não sente vida nenhuma. Ele vê gente o dia inteiro, mas não sente ninguém de verdade. Ele conversa, mas é quase tudo formal. Ele vira bem educado, mas por trás disso tem uma tristeza funda, cheia de memórias do acidente que deixou ele tetraplégico. Enquanto isso, corta para a rotina do Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido, vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência, e justamente por isso, ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho. Ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas. E era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos, e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que o Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. Aí chega o momento chave, a tal entrevista de emprego. Só que Driss não tá ali porque quer trabalhar. Ele só quer que alguém assine o papel dizendo que ele tentou arrumar emprego para continuar recebendo o auxílio. Ele entra na mansão como se estivesse entrando num museu caro. Olha tudo, mexe nas coisas, fala alto, pergunta sem vergonha, dá risada em horas que ninguém ri. Os outros candidatos, todos sérios, arrumadinhos, preparados, olham para ele como se ele fosse uma tempestade que caiu ali do nada.
E enquanto todo mundo tenta impressionar sendo perfeito, Dries impressiona sendo ele mesmo. Ele chega no Felipe e fala sem medo, sem filtro, sem se preocupar se está sendo respeitoso ou não. Ele comenta sobre a cadeira de rodas na maior naturalidade, como se fosse falar de um tênis novo. E isso pega o Felipe de surpresa, não porque Dries é grosso, mas porque ele é verdadeiro. Ele não está tratando o Felipe como se ele fosse frágil, coitado ou digno de pena. Ele está tratando como um humano normal. Felipe observa, e observa com aquele olhar de quem está cansado de tudo sempre igual. Ele vê nos olhos do Dries uma coisa que ninguém ali tem: espontaneidade. O resto dos candidatos fala como se estivesse lendo um manual de cuidador. Dries fala como se estivesse conversando num boteco. E o detalhe é: Felipe não quer um cuidador que siga o manual. Ele quer alguém que devolva para ele um pouco de vida. Então ele faz a escolha mais improvável. Contrata o Dries. A família do Felipe, a equipe da casa, todo mundo entra em desespero. Ele é irresponsável, ele não sabe nada. E Felipe responde com aquele ar calmo, quase provocador. Justamente. Ele quer alguém que não vai tratá-lo como uma tarefa, que vai trazer bagunça para a rotina dele, que vai lembrá-lo que ele ainda existe além da doença. Quando Dries recebe a notícia, ele até estranha. Ele pensa que é pegadinha. Mas quando descobre que o emprego é de verdade e ainda tem um quarto próprio, comida boa e salário, ele aceita na hora. Só que ele aceita como Dries, não porque quer ser cuidador, mas porque ali tem uma chance de melhorar de vida, mesmo sem ele perceber que isso vai muito além do dinheiro. E é aí que começa de verdade a convivência dos dois. Dries chega invadindo a rotina, andando para todo lado, abrindo portas, pegando comida da geladeira, falando o que acha, fazendo perguntas, provocando, testando limites. A mansão, que era silenciosa, começa a ter som. E o Felipe, que vivia preso numa rotina cuidadosa demais, começa a sentir algo diferente. Surpresa. A convivência começa daquele jeito bem Dries, sem delicadeza nenhuma. Ele chega na casa como quem chega num hotel que já pagou, sabe? Abre as portas sem bater, coloca música alta, experimente as coisas da cozinha, dá risada sozinho, pergunta tudo em voz alta. E o mais engraçado é que ninguém na casa está preparado para a energia dele. A equipe olha como se estivesse vendo um furacão andando sobre duas pernas. E o Felipe? Ele observa, sempre quieto, mas observando cada detalhe. O primeiro choque acontece logo quando Dries vai ajudar o Felipe pela primeira vez. Tem toda aquela rotina especial: levantar da cama, colocar as luvas, posicionar as pernas, ajustar o pescoço, tudo muito delicado para quem não tem sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo. E Dries, bom, Dries não faz delicado. Ele aprende fazendo, mas do jeito dele. Tropeça um equipamento, esbarra na cadeira, derruba um creme no chão, levanta o Felipe meio torto e ainda pergunta: "Foi mal, tá doendo?" E o Felipe responde com aquele humor seco: "Como você quer que eu saiba?" Esse tipo de interação cria uma vibe nova entre eles. Felipe começa a rir. Coisa simples, um sorriso quase escondido, mas naquele ambiente tão controlado, é como se acendessem uma luz. Porque Dries não tem pena. Ele não olha para o Felipe como se ele fosse quebrar. Ele trata como alguém que aguenta ouvir piada, provocação, bronca, tudo normal. E isso dá um choque na alma do Felipe, porque ninguém tinha essa coragem. Aos poucos, as diferenças viram pontos de conexão. Por exemplo, o Dries gosta de música animada, cheia de ritmo, e o Felipe gosta de música clássica, daquela bem informal que parece que foi feita para castelo. A cena em que o Dries coloca Earth, Wind and Fire no volume no máximo e começa a dançar no meio da sala é uma das mais simbólicas dessa fase. Porque ele não dança só por dançar, ele dança para puxar o Felipe para a vida. Fica rodando, mexendo os braços, fazendo passos exagerados, olhando para o Felipe como quem diz: "Vai, vive um pouquinho comigo." E o Felipe, sentado na cadeira, começa a rir de verdade, aquele riso mais solto, mais leve. A equipe olha assustada, porque eles nunca viram isso acontecer. Dries está quebrando a seriedade da casa inteira. Você vai conhecer agora um cara super rico, morando num lugar gigante, cheio de obras de arte, com tudo do bom e do melhor, mas completamente preso numa cadeira de rodas, porque um acidente mudou a vida dele para sempre. Esse é o Felipe. Ele não consegue mexer nada do pescoço para baixo. E por mais que tenha dinheiro, assistência, cuidadores treinados, nada disso devolve para ele o que ele perdeu: a sensação de viver de verdade. Ele tá ali, respirando, existindo,
mas não tá sentindo vida nenhuma. É como se tudo fosse meio cinza, meio sem graça, um dia igual ao outro. Agora guarda essa imagem. Do outro lado da cidade tem o Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido. Vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência. E justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí, o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho, ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas, e era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. A história começa colocando você direto dentro da rotina de cada um deles, quase como se o filme estivesse dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar o quão diferente esses dois caras são antes de jogar um na vida do outro. De um lado, você tem o Felipe, que vive numa mansão tão grande que parece que ecoa quando ele respira. E não é exagero, a casa é silenciosa, organizada demais, cada coisa no lugar, cada passo cronometrado. Tem funcionários para tudo: motorista, cuidador, terapeuta, assistente, cozinheira, todo mundo ali girando em torno dele como se ele fosse uma máquina frágil que precisa de manutenção o tempo todo. Só que por dentro, ele tá cansado disso. Ele só aceita porque não tem opção, mas não sente vida nenhuma. Ele vê gente o dia inteiro, mas não sente ninguém de verdade. Ele conversa, mas é quase tudo formal. Ele vira bem educado, mas por trás disso tem uma tristeza funda, cheia de memórias do acidente que deixou ele tetraplégico. Enquanto isso, corta para a rotina do Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido, vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência, e justamente por isso, ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho, ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e
Não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal. Fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas. E era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que o Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. Aí chega o momento chave, a tal entrevista de emprego. Só que Driss não tá ali porque quer trabalhar. Ele só quer que alguém assine o papel dizendo que ele tentou arrumar emprego para continuar recebendo o auxílio. Ele entra na mansão como se estivesse entrando num museu caro. Olha tudo, mexe nas coisas, fala alto, pergunta sem vergonha, dá risada em horas que ninguém ri. Os outros candidatos, todos sérios, arrumadinhos, preparados, olham para ele como se ele fosse uma tempestade que caiu ali do nada. E enquanto todo mundo tenta impressionar sendo perfeito, Driss impressiona sendo ele mesmo. Ele chega no Felipe e fala sem medo, sem filtro, sem se preocupar se está sendo respeitoso ou não. Ele comenta sobre a cadeira de rodas na maior naturalidade, como se fosse falar de um tênis novo. E isso pega o Felipe de surpresa, não porque Driss é grosso, mas porque ele é verdadeiro. Ele não está tratando o Felipe como se ele fosse frágil, coitado ou digno de pena. Ele está tratando como um humano normal. Felipe observa, e observa com aquele olhar de quem está cansado de tudo sempre igual. Ele vê nos olhos do Driss uma coisa que ninguém ali tem: espontaneidade. O resto dos candidatos fala como se estivesse lendo um manual de cuidador. Driss fala como se estivesse conversando num boteco. E o detalhe é, Felipe não quer um cuidador que siga o manual. Ele quer alguém que devolva para ele um pouco de vida. Então ele faz a escolha mais improvável. Contrata o Driss. A família do Felipe, a equipe da casa, todo mundo entra em desespero. Ele é irresponsável, ele não sabe nada. E Felipe responde com aquele ar calmo, quase provocador. Justamente. Ele quer alguém que não vai tratá-lo como uma tarefa, que vai trazer bagunça para a rotina dele, que vai lembrá-lo que ele ainda existe além da doença. Quando Driss recebe a notícia, ele até estranha. Ele pensa que é pegadinha. Mas quando descobre que o emprego é de verdade e ainda tem um quarto próprio, comida boa e salário, ele aceita na hora. Só que ele aceita como Driss, não porque quer ser cuidador, mas porque ali tem uma chance de melhorar de vida, mesmo sem ele perceber que isso vai muito além do dinheiro. E é aí que começa de verdade a convivência dos dois. Driss chega invadindo a rotina, andando para todo lado, abrindo portas, pegando comida da geladeira, falando o que acha, fazendo perguntas, provocando, testando limites. A mansão, que era silenciosa, começa a ter som. E o Felipe, que vivia preso numa rotina cuidadosa demais, começa a sentir algo diferente. Surpresa. A convivência começa daquele jeito bem Driss, sem delicadeza nenhuma. Ele chega na casa como quem chega num hotel que já pagou, sabe? Abre as portas sem bater, coloca música alta, experimenta as coisas da cozinha, dá risada sozinho, pergunta tudo em voz alta. E o mais engraçado é que ninguém na casa está preparado para a energia dele. A equipe olha como se estivesse vendo um furacão andando sobre duas pernas. E o Felipe? Ele observa, sempre quieto, mas observando cada detalhe. O primeiro choque acontece logo quando Driss vai ajudar o Felipe pela primeira vez. Tem toda aquela rotina especial,
Levantar da cama, colocar as luvas, posicionar as pernas, ajustar o pescoço, tudo muito delicado para quem não tem sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo. E Dries não faz delicado. Ele aprende fazendo, mas do jeito dele. Tropeça um equipamento, esbarra na cadeira, derruba um creme no chão, levanta o Felipe meio torto e ainda pergunta: "Foi mal, tá doendo?" E o Felipe responde com aquele humor seco: "Como você quer que eu saiba?" Esse tipo de interação cria uma vibe nova entre eles. Felipe começa a rir. Coisa simples, um sorriso quase escondido, mas naquele ambiente tão controlado, é como se acendessem uma luz, porque Dries não tem pena. Ele não olha para o Felipe como se ele fosse quebrar. Ele trata como alguém que aguenta ouvir piada, provocação, bronca, tudo normal. E isso dá um choque na alma do Felipe, porque ninguém tinha essa coragem. Aos poucos, as diferenças viram pontos de conexão. Por exemplo, o Dries gosta de música animada, cheia de ritmo, e o Felipe gosta de música clássica, daquela bem informal que parece que foi feita para castelo. A cena em que o Dries coloca Earth, Wind and Fire no volume no máximo e começa a dançar no meio da sala é uma das mais simbólicas dessa fase. Porque ele não dança só por dançar, ele dança para puxar o Felipe para a vida. Fica rodando, mexendo os braços, fazendo passos exagerados, olhando para o Felipe como quem diz: "Vai, vive um pouquinho comigo." E o Felipe, sentado na cadeira, começa a rir de verdade. Aquele riso mais solto, mais leve. A equipe olha assustada, porque eles nunca viram isso acontecer. Dries está quebrando a seriedade da casa inteira. Você vai conhecer agora um cara super rico, morando num lugar gigante, cheio de obras de arte, com tudo do bom e do melhor, mas completamente preso numa cadeira de rodas, porque um acidente mudou a vida dele para sempre. Esse é o Felipe. Ele não consegue mexer nada do pescoço para baixo, e por mais que tenha dinheiro, assistência, cuidadores treinados, nada disso devolve para ele o que ele perdeu, a sensação de viver de verdade. Ele tá ali, respirando, existindo, mas não tá sentindo vida nenhuma. É como se tudo fosse meio cinza, meio sem graça, um dia igual ao outro. Agora guarda essa imagem. Do outro lado da cidade tem o Dries, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido. Vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência. E justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Dries é puro movimento. E aí o destino ou o acaso decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Dries só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho, ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Dries olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas, e era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Dries chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Dries traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Dries começa a entender o que Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Dries também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender,
pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. A história começa colocando você direto dentro da rotina de cada um deles, quase como se o filme estivesse dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar o quão diferente esses dois caras são antes de jogar um na vida do outro. De um lado, você tem o Felipe, que vive numa mansão tão grande que parece que ecoa quando ele respira. E não é exagero, a casa é silenciosa, organizada demais, cada coisa no lugar, cada passo cronometrado. Tem funcionários para tudo, motorista, cuidador, terapeuta, assistente, cozinheira, todo mundo ali girando em torno dele como se ele fosse uma máquina frágil que precisa de manutenção o tempo todo. Só que por dentro, ele está cansado disso. Ele só aceita porque não tem opção, mas não sente vida nenhuma. Ele vê gente o dia inteiro, mas não sente ninguém de verdade. Ele conversa, mas é quase tudo formal. Ele vira bem educado, mas por trás disso tem uma tristeza funda, cheia de memórias do acidente que deixou ele tetraplégico. Enquanto isso, corta para a rotina do Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido, vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência, e justamente por isso, ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho. Ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas. E era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos, e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que o Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. Aí chega o momento chave, a tal entrevista de emprego. Só que Driss não tá ali porque quer trabalhar. Ele só quer que alguém assine o papel dizendo que ele tentou arrumar emprego para continuar recebendo o auxílio. Ele entra na mansão como se estivesse entrando num museu caro. Olha tudo, mexe nas coisas, fala alto, pergunta sem vergonha, dá risada em horas que ninguém ri. Os outros candidatos, todos sérios, arrumadinhos, preparados, olham para ele como se ele fosse uma tempestade que caiu ali do nada. E enquanto todo mundo tenta impressionar sendo perfeito, Driss impressiona sendo ele mesmo. Ele chega no Felipe e fala sem medo, sem filtro, sem se preocupar se está sendo respeitoso ou não. Ele comenta sobre a cadeira de rodas na maior naturalidade, como se fosse falar de um tênis novo. E isso pega o Felipe de surpresa, não porque Driss é grosso, mas porque ele é verdadeiro. Ele não está tratando o Felipe como se ele fosse frágil, coitado ou digno de pena. Ele está tratando como um humano normal. Felipe observa, e observa com aquele olhar de quem está cansado de tudo sempre igual.
Ele vê nos olhos do Dries uma coisa que ninguém ali tem: espontaneidade. O resto dos candidatos fala como se estivesse lendo um manual de cuidador. Dries fala como se estivesse conversando num boteco. E o detalhe é: Felipe não quer um cuidador que siga o manual. Ele quer alguém que devolva para ele um pouco de vida. Então ele faz a escolha mais improvável. Contrata o Dries. A família do Felipe, a equipe da casa, todo mundo entra em desespero. Ele é irresponsável, ele não sabe nada. E Felipe responde com aquele ar calmo, quase provocador: justamente. Ele quer alguém que não vai tratá-lo como uma tarefa, que vai trazer bagunça para a rotina dele, que vai lembrá-lo que ele ainda existe além da doença. Quando o Dries recebe a notícia, ele até estranha. Ele pensa que é pegadinha. Mas quando descobre que o emprego é de verdade e ainda tem um quarto próprio, comida boa e salário, ele aceita na hora. Só que ele aceita como Dries, não porque quer ser cuidador, mas porque ali tem uma chance de melhorar de vida, mesmo sem ele perceber que isso vai muito além do dinheiro. E é aí que começa de verdade a convivência dos dois. Dries chega invadindo a rotina, andando para todo lado, abrindo portas, pegando comida da geladeira, falando o que acha, fazendo perguntas, provocando, testando limites. A mansão, que era silenciosa, começa a ter som. E o Felipe, que vivia preso numa rotina cuidadosa demais, começa a sentir algo diferente: surpresa. A convivência começa daquele jeito bem Dries, sem delicadeza nenhuma. Ele chega na casa como quem chega num hotel que já pagou, sabe? Abre as portas sem bater, coloca música alta, experimenta as coisas da cozinha, dá risada sozinho, pergunta tudo em voz alta. E o mais engraçado é que ninguém na casa está preparado para a energia dele. A equipe olha como se estivesse vendo um furacão andando sobre duas pernas. E o Felipe? Ele observa, sempre quieto, mas observando cada detalhe. O primeiro choque acontece logo quando o Dries vai ajudar o Felipe pela primeira vez. Tem toda aquela rotina especial: levantar da cama, colocar as luvas, posicionar as pernas, ajustar o pescoço, tudo muito delicado para quem não tem sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo. E Dries, bom, Dries não faz delicado. Ele aprende fazendo, mas do jeito dele. Tropeça um equipamento, esbarra na cadeira, derruba um creme no chão, levanta o Felipe meio torto e ainda pergunta: "Foi mal, tá doendo?" E o Felipe responde com aquele humor seco: "Como você quer que eu saiba?" Esse tipo de interação cria uma vibe nova entre eles. Felipe começa a rir. Coisa simples, um sorriso quase escondido, mas naquele ambiente tão controlado, é como se acendessem uma luz. Porque Dries não tem pena. Ele não olha para o Felipe como se ele fosse quebrar. Ele trata como alguém que aguenta ouvir piada, provocação, bronca, tudo normal. E isso dá um choque na alma do Felipe, porque ninguém tinha essa coragem. Aos poucos, as diferenças viram pontos de conexão. Por exemplo, o Dries gosta de música animada, cheia de ritmo, e o Felipe gosta de música clássica, daquela bem informal que parece que foi feita para castelo. A cena em que o Dries coloca Earth, Wind and Fire no volume no máximo e começa a dançar no meio da sala é uma das mais simbólicas dessa fase. Porque ele não dança só por dançar, ele dança para puxar o Felipe para a vida. Fica rodando, mexendo os braços, fazendo passos exagerados, olhando para o Felipe como quem diz: "Vai, vive um pouquinho comigo." E o Felipe, sentado na cadeira, começa a rir de verdade, aquele riso mais solto, mais leve. A equipe olha assustada, porque eles nunca viram isso acontecer. Dries está quebrando a seriedade da casa inteira. Você vai conhecer agora um cara super rico, morando num lugar gigante, cheio de obras de arte, com tudo do bom e do melhor, mas completamente preso numa cadeira de rodas, porque um acidente mudou a vida dele para sempre. Esse é o Felipe. Ele não consegue mexer nada do pescoço para baixo. E por mais que tenha dinheiro, assistência, cuidadores treinados, nada disso devolve para ele o que ele perdeu: a sensação de viver de verdade. Ele tá ali, respirando, existindo, mas não tá sentindo vida nenhuma. É como se tudo fosse meio cinza, meio sem graça, um dia igual ao outro. Agora guarda essa imagem. Do outro lado da cidade tem o Dries, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido. Vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência. E justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri,
fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí, o destino ou o acaso decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho. Ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa, é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas, e era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. A história começa colocando você direto dentro da rotina de cada um deles, quase como se o filme estivesse dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar o quão diferente esses dois caras são antes de jogar um na vida do outro. De um lado, você tem o Felipe, que vive numa mansão tão grande que parece que ecoa quando ele respira. E não é exagero, a casa é silenciosa, organizada demais, cada coisa no lugar, cada passo cronometrado. Tem funcionários para tudo, motorista, cuidador, terapeuta, assistente, cozinheira, todo mundo ali girando em torno dele como se ele fosse uma máquina frágil que precisa de manutenção o tempo todo. Só que por dentro, ele tá cansado disso. Ele só aceita porque não tem opção, mas não sente vida nenhuma. Ele vê gente o dia inteiro, mas não sente ninguém de verdade. Ele conversa, mas é quase tudo formal. Ele vira bem educado, mas por trás disso tem uma tristeza funda, cheia de memórias do acidente que deixou ele tetraplégico. Enquanto isso, corta para a rotina do Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido, vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência, e justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho. Ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas. E era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos, e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia,
Mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que o Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. Aí chega o momento chave, a tal entrevista de emprego. Só que Driss não tá ali porque quer trabalhar. Ele só quer que alguém assine o papel dizendo que ele tentou arrumar emprego para continuar recebendo o auxílio. Ele entra na mansão como se estivesse entrando num museu caro. Olha tudo, mexe nas coisas, fala alto, pergunta sem vergonha, dá risada em horas que ninguém ri. Os outros candidatos, todos sérios, arrumadinhos, preparados, olham para ele como se ele fosse uma tempestade que caiu ali do nada. E enquanto todo mundo tenta impressionar sendo perfeito, Driss impressiona sendo ele mesmo. Ele chega no Felipe e fala sem medo, sem filtro, sem se preocupar se está sendo respeitoso ou não. Ele comenta sobre a cadeira de rodas na maior naturalidade, como se fosse falar de um tênis novo. E isso pega o Felipe de surpresa, não porque Driss é grosso, mas porque ele é verdadeiro. Ele não está tratando o Felipe como se ele fosse frágil, coitado ou digno de pena. Ele está tratando como um humano normal. Felipe observa. E observa com aquele olhar de quem está cansado de tudo sempre igual. Ele vê nos olhos do Driss uma coisa que ninguém ali tem: espontaneidade. O resto dos candidatos fala como se estivesse lendo um manual de cuidador. Driss fala como se estivesse conversando num boteco. E o detalhe é: Felipe não quer um cuidador que siga o manual. Ele quer alguém que devolva para ele um pouco de vida. Então ele faz a escolha mais improvável. Contrata o Driss. A família do Felipe, a equipe da casa, todo mundo entra em desespero. Ele é irresponsável, ele não sabe nada. E Felipe responde com aquele ar calmo, quase provocador: justamente. Ele quer alguém que não vai tratá-lo como uma tarefa, que vai trazer bagunça para a rotina dele, que vai lembrá-lo que ele ainda existe além da doença. Quando Driss recebe a notícia, ele até estranha. Ele pensa que é pegadinha. Mas quando descobre que o emprego é de verdade e ainda tem um quarto próprio, comida boa e salário, ele aceita na hora. Só que ele aceita como Driss, não porque quer ser cuidador, mas porque ali tem uma chance de melhorar de vida, mesmo sem ele perceber que isso vai muito além do dinheiro. E é aí que começa de verdade a convivência dos dois. Driss chega invadindo a rotina, andando para todo lado, abrindo portas, pegando comida da geladeira, falando o que acha, fazendo perguntas, provocando, testando limites. A mansão, que era silenciosa, começa a ter som. E o Felipe, que vivia preso numa rotina cuidadosa demais, começa a sentir algo diferente: surpresa. A convivência começa daquele jeito bem Driss, sem delicadeza nenhuma. Ele chega na casa como quem chega num hotel que já pagou, sabe? Abre as portas sem bater, coloca música alta, experimenta as coisas da cozinha, dá risada sozinho, pergunta tudo em voz alta. E o mais engraçado é que ninguém na casa está preparado para a energia dele. A equipe olha como se estivesse vendo um furacão andando sobre duas pernas. E o Felipe? Ele observa, sempre quieto, mas observando cada detalhe. O primeiro choque acontece logo quando Driss vai ajudar o Felipe pela primeira vez. Tem toda aquela rotina especial: levantar da cama, colocar as luvas, posicionar as pernas, ajustar o pescoço, tudo muito delicado para quem não tem sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo. E Driss, bom, Driss não faz delicado. Ele aprende fazendo, mas do jeito dele. Tropeça um equipamento, esbarra na cadeira, derruba um creme no chão, levanta o Felipe meio torto e ainda pergunta: "Foi mal, tá doendo?" E o Felipe responde com aquele humor seco: "Como você quer que eu saiba?" Esse tipo de interação cria uma vibe nova entre eles. Felipe começa a rir. Coisa simples, um sorriso quase escondido, mas naquele ambiente tão controlado, é como se acendessem uma luz.
Porque Dries não tem pena. Ele não olha para o Felipe como se ele fosse quebrar. Ele trata como alguém que aguenta ouvir piada, provocação, bronca, tudo normal. E isso dá um choque na alma do Felipe, porque ninguém tinha essa coragem. Aos poucos, as diferenças viram pontos de conexão. Por exemplo, o Dries gosta de música animada, cheia de ritmo, e o Felipe gosta de música clássica, daquela bem informal que parece que foi feita para castelo. A cena em que o Dries coloca Earth, Wind and Fire no volume no máximo e começa a dançar no meio da sala é uma das mais simbólicas dessa fase. Porque ele não dança só por dançar, ele dança para puxar o Felipe para a vida. Fica rodando, mexendo os braços, fazendo passos exagerados, olhando para o Felipe como quem diz: vai, vive um pouquinho comigo. E o Felipe, sentado na cadeira, começa a rir de verdade, aquele riso mais solto, mais leve. A equipe olha assustada, porque eles nunca viram isso acontecer. Dries está quebrando a seriedade da casa inteira. Você vai conhecer agora um cara super rico, morando num lugar gigante, cheio de obras de arte, com tudo do bom e do melhor, mas completamente preso numa cadeira de rodas, porque um acidente mudou a vida dele para sempre. Esse é o Felipe. Ele não consegue mexer nada do pescoço para baixo. E por mais que tenha dinheiro, assistência, cuidadores treinados, nada disso devolve para ele o que ele perdeu, a sensação de viver de verdade. Ele tá ali, respirando, existindo, mas não tá sentindo vida nenhuma. É como se tudo fosse meio cinza, meio sem graça, um dia igual ao outro. Agora guarda essa imagem. Do outro lado da cidade tem o Dries, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido. Vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência. E justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem: liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Dries é puro movimento. E aí, o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Dries só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho, ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste. Porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Dries olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas, e era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Dries chega botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Dries traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Dries começa a entender o que Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas, por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Dries também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. A história começa colocando você direto dentro da rotina de cada um deles, quase como se o filme estivesse dizendo: vem cá, deixa eu te mostrar o quão diferente esses dois caras são antes de jogar um na vida do outro. De um lado, você tem o Felipe, que vive numa mansão tão grande que parece que ecoa quando ele respira. E não é exagero, a casa é silenciosa, organizada demais, cada coisa no lugar, cada passo cronometrado. Tem funcionários para tudo: motorista, cuidador, terapeuta, assistente, cozinheira,
todo mundo ali girando em torno dele como se ele fosse uma máquina frágil que precisa de manutenção o tempo todo. Só que por dentro, ele tá cansado disso. Ele só aceita porque não tem opção, mas não sente vida nenhuma. Ele vê gente o dia inteiro, mas não sente ninguém de verdade. Ele conversa, mas é quase tudo formal. Ele vira bem educado, mas por trás disso tem uma tristeza funda, cheia de memórias do acidente que deixou ele tetraplégico. Enquanto isso, corta para a rotina do Driss, que é praticamente o oposto. Um cara sem dinheiro, metido em confusão, vivendo num canto apertado com a família inteira, sempre dando um jeito meio torto de sobreviver. Ele não tem nada estável, nada garantido, vive de humor, improviso e muito vamos ver no que dá. Ele não tem postura, não tem educação refinada, não tem paciência, e justamente por isso ele tem aquilo que o Felipe não tem, liberdade. Ele se mexe, corre, dança, ri, fala o que quer, faz bagunça. Driss é puro movimento. E aí o destino, ou o acaso, decide juntar esses dois, e junta da forma mais improvável possível. Driss só vai até a entrevista de emprego porque precisa que assinem um papel para continuar recebendo o benefício do governo. Ele nem quer aquele trabalho. Ele só quer que alguém rubrique o negócio. Mas Felipe olha para ele e pensa: é esse. A equipe toda fica de cabelo em pé. Esse? O homem não tem nem experiência, não sabe nada de cuidar de uma pessoa tetraplégica. Mas Felipe insiste, porque enquanto todo mundo olha para o estado físico dele com pena, Driss olha e não tá nem aí. Trata ele como uma pessoa normal, fala sem filtro, ri das coisas, provoca, faz perguntas absurdas. E era disso que o Felipe estava precisando. Alguém que lembrasse para ele que ainda existe vida, ainda existe humor, ainda existe caos, e que tudo isso pode ser bom. Daí começa essa convivência que é praticamente uma montanha-russa. Driss botando funk alto, fazendo piada em hora errada, dando susto, dirigindo carro de luxo como se estivesse numa perseguição policial, comendo as coisas da cozinha como se morasse ali há 10 anos. E Felipe, de início, só observa. Não sabe se expulsa, se ri, se chama a polícia, mas aos poucos ele percebe que Driss traz para dentro daquele casarão enorme uma coisa que ninguém ali tinha coragem: espontaneidade. E aí a mágica começa. Driss começa a entender o que o Felipe precisa, mas sem transformar tudo numa vibe triste ou pesada. Ele aprende a colocar a meia, a vestir as luvas, a fazer massagem, a cuidar dos remédios, mas faz tudo com leveza, às vezes até com muita leveza, como quando ele derruba as coisas, esquece horários ou se distrai dançando. Mas por incrível que pareça, isso faz bem. Felipe se anima, ele ri, ele conversa mais, ele conta histórias, ele fala da vida, ele admite medos, coisas que ele não conversava com ninguém. E Driss também vai mudando. Convivendo com Felipe, ele entende que dá para querer mais da vida, que ele não precisa aceitar miséria como destino final, que ele pode sonhar, pode aprender, pode crescer. É como se um puxasse o outro para cima, cada um do seu jeito, cada um completando o que faltava no outro. Aí chega o momento chave, a tal entrevista de emprego. Só que Driss não tá ali porque quer trabalhar. Ele só quer que alguém assine o papel dizendo que ele tentou arrumar emprego para continuar recebendo o auxílio. Ele entra na mansão como se estivesse entrando num museu caro. Olha tudo, mexe nas coisas, fala alto, pergunta sem vergonha, dá risada em horas que ninguém ri. Os outros candidatos, todos sérios, arrumadinhos, preparados, olham para ele como se ele fosse uma tempestade que caiu ali do nada. E enquanto todo mundo tenta impressionar sendo perfeito, Driss impressiona sendo ele mesmo. Ele chega no Felipe e fala sem medo, sem filtro, sem se preocupar se está sendo respeitoso ou não. Ele comenta sobre a cadeira de rodas na maior naturalidade, como se fosse falar de um tênis novo. E isso pega o Felipe de surpresa, não porque Driss é grosso, mas porque ele é verdadeiro. Ele não está tratando o Felipe como se ele fosse frágil, coitado ou digno de pena. Ele está tratando como um humano normal. Felipe observa, e observa com aquele olhar de quem está cansado de tudo sempre igual. Ele vê nos olhos do Driss uma coisa que ninguém ali tem: espontaneidade. O resto dos candidatos fala como se estivesse lendo um manual de cuidador. Driss fala como se estivesse conversando num boteco. E o detalhe é, Felipe não quer um cuidador que siga o manual. Ele quer alguém que devolva para ele um pouco de vida. Então ele faz a escolha mais improvável. Contrata o Driss. A família do Felipe, a equipe da casa, todo mundo entra em desespero. Ele é irresponsável, ele não sabe nada. E Felipe responde com aquele ar calmo, quase provocador. Justamente. Ele quer alguém que não vai tratá-lo como uma tarefa,
que vai trazer bagunça para a rotina dele, que vai lembrá-lo que ele ainda existe além da doença. Quando Driss recebe a notícia, ele até estranha. Ele pensa que é pegadinha, mas quando descobre que o emprego é de verdade e ainda tem um quarto próprio, comida boa e salário, ele aceita na hora. Só que ele aceita como Driss, não porque quer ser cuidador, mas porque ali tem uma chance de melhorar de vida, mesmo sem ele perceber que isso vai muito além do dinheiro. E é aí que começa de verdade a convivência dos dois. Driss chega invadindo a rotina, andando para todo lado, abrindo portas, pegando comida da geladeira, falando o que acha, fazendo perguntas, provocando, testando limites. A mansão, que era silenciosa, começa a ter som. E o Felipe, que vivia preso numa rotina cuidadosa demais, começa a sentir algo diferente. Surpresa. A convivência começa daquele jeito bem Driss, sem delicadeza nenhuma. Ele chega na casa como quem chega num hotel que já pagou, sabe? Abre as portas sem bater, coloca música alta, experimente as coisas da cozinha, dá risada sozinho, pergunta tudo em voz alta, e o mais engraçado é que ninguém na casa está preparado para a energia dele. A equipe olha como se estivesse vendo um furacão andando sobre duas pernas. E o Felipe? Ele observa, sempre quieto, mas observando cada detalhe. O primeiro choque acontece logo quando o Driss vai ajudar o Felipe pela primeira vez. Tem toda aquela rotina especial, levantar da cama, colocar as luvas, posicionar as pernas, ajustar o pescoço, tudo muito delicado para quem não tem sensibilidade nenhuma do pescoço para baixo. E Driss, Driss não faz delicado. Ele aprende fazendo, mas do jeito dele. Tropeça um equipamento, esbarra na cadeira, derruba um creme no chão, levanta o Felipe meio torto e ainda pergunta: "Foi mal, tá doendo?" E o Felipe responde com aquele humor seco: "Como você quer que eu saiba?" Esse tipo de interação cria uma vibe nova entre eles. Felipe começa a rir. Coisa simples, um sorriso quase escondido, mas naquele ambiente tão controlado, é como se acendessem uma luz, porque Driss não tem pena. Ele não olha para o Felipe como se ele fosse quebrar. Ele trata como alguém que aguenta ouvir piada, provocação, bronca, tudo normal. E isso dá um choque na alma do Felipe, porque ninguém tinha essa coragem. Aos poucos, as diferenças viram pontos de conexão. Por exemplo, o Driss gosta de música animada, cheia de ritmo, e o Felipe gosta de música clássica, daquela bem informal que parece que foi feita para castelo. A cena em que o Driss coloca Earth, Wind and Fire no volume no máximo e começa a dançar no meio da sala é uma das mais simbólicas dessa fase. Porque ele não dança só por dançar, ele dança para puxar o Felipe para a vida. Fica rodando, mexendo os braços, fazendo passos exagerados, olhando para o Felipe como quem diz: "Vai, vive um pouquinho comigo." E o Felipe, sentado na cadeira, começa a rir de verdade, aquele riso mais solto, mais leve. A equipe olha assustada, porque eles nunca viram isso acontecer. Driss está quebrando a seriedade da casa inteira. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.